Olá pessoal, dando continuidade aí aos nossos vídeos. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma pergunta que chegou, né? Sobre o que é triangulação narcísica e como reconhecê-la. E a minha resposta é o seguinte: triangulação é comum, frequente, não apenas no narcisismo, mas essa é uma característica central nos relacionamentos tóxicos. A triangulação narcísica é um jogo patológico em que o manipulador usa terceiros para controlar as decisões da vítima. Então, gente, na triangulação, o narcisista ele vai usar outras pessoas para controlar você. Você que foi vítima ou que é vítima, você que talvez está aí se esforçando para se livrar de uma relação abusiva, você tem aquele parceiro ou aquela parceira que estabeleceu uma relação desigual com você, uma relação onde você vive pisando em ovos, você não pode falar nada, essa pessoa está sempre certa, não aceita ser contrariado, contrariada, é uma pessoa que controla você de muitas formas, e a triangulação é uma dessas tentativas de exercer controle sobre a outra pessoa. A gente sabe que uma das características do narcisismo patológico, ou TPN, transtorno de personalidade narcisista, essa necessidade de se mostrar superior, né? De mostrar que tem o controle, de se sentir no poder da relação, de dominar e de ter a submissão da outra pessoa, né? Inclusive, a necessidade de admiração, ela é uma característica do narcisismo, né? E aí eu sigo dizendo assim, isso é o que acontece quando alguém usa uma terceira pessoa para exercer domínio sobre a sua vítima. Embora muitos o ignorem, é uma situação que ocorre em muitas áreas da vida. Acontece, por exemplo, quando alguém está no nosso círculo social, fala mal de nós para outras pessoas. O que o manipulador busca é gerar um conflito por meio de comentários negativos que causem uma má impressão nos outros. Inclusive, eu quero aproveitar para trazer aqui uma situação que eu já presenciei muitas vezes atendendo vítimas, tá? O narcisista, para ele manipular você que está no relacionamento ou que já esteve num relacionamento com ele vai usar muitas vezes outras pessoas, ele pode usar objetos, ele pode usar animais para fazer triangulação, ele pode usar criança, filhos, né? Quem tem relacionamentos com o narcisista. Eu lembro de uma situação, de um atendimento que eu fazia, e na verdade, era uma mulher que ela vivia com um parceiro narcisista, que tinha as características, né, de narcisista, características muito claras de uma pessoa narcisista. E ele, o que ele fazia? Ele muitas vezes ele usava a irmã dele para manipular essa vítima. O que ele fazia? Então, ele pegava o celular dele, no aplicativo lá de mensagem, e ele ficava conversando com a irmã, falando, né, como se ele estivesse se queixando dessa relação para a irmã, só que nessa situação ele só falava para a irmã do que a vítima fazia. Mas ele não contava o que ele fez para levar a vítima a fazer aquilo, né? Então ele usava muitas vezes uma tática até que eu chamo de baiting ou escagem. Eu até me referi a ela no vídeo anterior, que está aqui também no nosso canal. O canal Vencendo o Narcisismo. E nessa tática, o narcisista ele provoca a vítima. Ele sabe já o que irrita, o que desestabiliza, como é que ele sabe mexer com o equilíbrio daquela vítima. Então ele vai lá, provoca. Aí, claro, a vítima vai se irritar, ela vai explodir, ela vai sair do sério, do eixo, né? Ninguém tem, como diz aqui no Rio de Janeiro, ninguém tem sangue de barata, né? Paciência tem limite. Então, se uma pessoa é provocada, é claro que em algum momento ela vai sair, né, daquele equilíbrio. E aí, quando a vítima sai do equilíbrio, ele fala, tá vendo? Você é uma louca, ou você é louco, tá vendo como é que você é uma pessoa desequilibrada? Você não dá para falar nada com você, tudo você reage explodindo, né? Então, esse é um tipo de tática que o narcisista usa, né? Ele cria provocações para tirar a pessoa do eixo. E aí, o que esse narcisista fazia? Ele pegava todos os sinais de desequilíbrio dessa vítima e mostrava tudo para a irmã. E aí a irmã, sem saber de nada, sem saber da história, ela estava, nesse caso, funcionando
sendo preparada, né, vamos dizer, por esse narcisista para ser um macaco voador, né, que é aquela pessoa que fica do lado do narcisista, né, e acaba enfraquecendo muito a vítima, né, porque querendo ou não, a gente tem aquela ideia do tipo, eu não devo me importar com o que as pessoas acham de mim, mas a gente sabe que isso acaba exercendo sim uma certa influência. A gente vive num meio social e não tem como ser totalmente alheio, isolado das influências de pessoas que estão ao redor, né? Então, assim, e o narcisista sabe disso e ele usa isso, né? Por isso ele tem aquela questão de parecer ser uma pessoa muito, o tal do gente fina, né? Uma pessoa muito bacana, para quem é de fora, mas para as pessoas que convivem próximas é que veem como ocorre, né, o abuso. Então, assim, esse narcisista ele usava a irmã, né, fazia com que a irmã ficasse contra a parceira dele, mostrando sempre o lado da história que favorecia a narrativa dele. E a irmã, sem saber do que estava acontecendo, acabava comprando aí gato por lebre, como a gente costuma falar aqui. Então, assim, o narcisista usa muito isso. E aí ele mostrava a irmã dele, né, falando, nossa, mas como é que pode? Isso é demais, né? E aí ele mostrava isso para a vítima, e a vítima acabava por estar muito fragilizada, né, acabava caindo ali dentro daquela estratégia que ele estava utilizando, né? Eu já vi situações, né, da pessoa narcisista usar, né, criança, usar animal, usar objetos para manipular a vítima. Usava isso dentro do jogo perverso, do jogo patológico ali do narcisismo, tá? Então isso é bastante comum. Então, seguindo aqui na leitura, então eu respondo assim: no narcisismo patológico é muito frequente a triangulação. Ela é usada com o gaslighting. Em breve trataremos traremos, né, nosso maior artigo sobre esse tema do gaslighting. Inclusive, se você gostaria de que eu trouxesse, né, um vídeo sobre esse tema do gaslighting, comenta aqui, deixa seu comentário, aproveita, já curte o vídeo e fale sobre os assuntos que você gostaria que a gente trouxesse aqui, tá? É importante saber identificar esse tipo de manipulação. Se conseguirmos reconhecer os indicadores, evitaremos cair em dinâmicas conflituosas. Uma vez detectados, o mais saudável a fazer é se distanciar dessas pessoas. Mas como fazer isso? Aí eu coloco aqui, contextos em que a triangulação narcísica pode ocorrer. Existem vários cenários em que o manipulador pode usar terceiros para exercer controle sobre as vítimas. A seguir, revisaremos uma lista dos contextos mais frequentes em que a triangulação narcísica ocorre. E aí eu começo falando aqui sobre nas relações familiares, né? Nas famílias há casos em que os membros fazem comentários infundados uns sobre os outros. Isso ocorre, por exemplo, quando um irmão responsável por colocar os pais contra os outros filhos usa frases como: sei que eu não sou seu filho favorito porque você trata melhor meus irmãos. Então isso aqui é um tipo de triangulação muito comum, né? E faz parte do repertório do manipulador usar esse tipo de coisa. Claro, essa situação pode ocorrer com qualquer um dos outros membros da família. Há casos em que são os pais que fazem a manipulação. Dizem que as crianças são preguiçosas na frente de outros parentes. Pode parecer inofensivo, ou seja, a pessoa tem uma ideia tendenciosa sobre o filho, tá? Isso aqui se aplica muito a casos de pais narcisistas, né? Sobre quem ele está fazendo os comentários. Desta forma, mesmo sem conhecer alguém diretamente, podemos formar uma opinião errada dessa pessoa. A triangulação narcísica ocorre em contextos familiares, sociais e emocionais. É preciso estar atento aos sinais. E aí é que eu falo agora sobre nessas relações amorosas, né? É natural que os casais falem sobre relacionamentos anteriores e sobre sua vida familiar. No entanto, devemos estar atentos a como esses pontos de discussão se desdobram,
quando houver comparações constantes com parceiros anteriores. Então, ó, tá aí uma forma aqui de triangular, né? Ficar comparando a pessoa com o ex, ficar falando de parceiros ou parceiras anteriores. Então, isso é uma forma de triangular, de manipular, de fazer a vítima pensar que tem algo errado com ela, né? Ah, não, todo mundo fazia isso aqui, só você, né? Essa é frase tipicamente narcísica, né? Só você que tem isso, só você que é desse jeito aí. Então, isso aí é uma forma de triangular, né? Tem um caso que eu atendi, onde o narcisista ele triangulava muito usando as filhas, né? Ele fazia todo um jogo. Quando ele queria afetar uma, ele ia lá e agradava a outra, né? Quando ele queria afetar a vítima que estava com ele começava a fazer certas regalias, né, para as filhas, para parecer que as filhas preferiam ele em relação à vítima, para a vítima sofrer. Por quê? Porque ele já tinha percebido que isso afetava, a vítima ficava ali, ficava triste, ficava chorosa, porque começava a questionar a competência dela como mãe. Olha como é que é a perversidade pode ocorrer dentro dessas relações, né? E olha como é que o narcisista pode usar a triangulação para afetar as vítimas, né? E aí eu falo aqui de vários pontos, tá, das relações, mas para a gente não se estender e não ficar extremamente longo, eu vou finalizar aqui falando sobre o facilitador do abuso. Eu digo assim nessa parte da resposta. Nessa altura faz sentido esclarecer um ponto que é perigosamente esquecido, muitas vezes em que esse tema é tratado. Um aspecto muito importante e por vezes esquecido é o uso de facilitadores pelo narcisista. O narcisista usa facilitadores. Muitas vezes um amigo próximo ou um parente pode ser usado como um facilitador. E aí, basicamente, o facilitador é uma pessoa que acredita no abusador e acaba contribuindo para a ocorrência dos abusos, bem como para invalidar a vítima. E uma das táticas que o narcisista usa para isso é o baiting, que eu falei no começo do artigo, né? E aí eu dou um exemplo aqui para vocês muito clássico de facilitador, principalmente quando existe um pai narcisista e tem um filho ou uma filha ali sendo vítima, sendo alvo desse pai narcisista. Muitas vezes a mãe, que também normalmente dentro dessa dinâmica já está manipulada pelo narcisista, ela pode chegar para esse filho ou para essa filha e pode falar assim: olha, eu sei que ele está agindo dessa forma, mas veja, ele é seu pai, afinal de contas, né? Ele é seu pai, você deve respeitar. Então, quer dizer, uma mãe pode, dentro dessas relações, até por ela estar também envolvida, manipulada, fragilizada ali dentro do jogo, ela pode acabar facilitando o abuso de um pai narcisista, ou vice-versa, né? Um pai pode facilitar o abuso por parte de uma mãe narcisista, dizendo para o filho ou para a filha: olha, é sua mãe, você tem que respeitar, você não pode fazer isso, né? Você está debaixo da autoridade dessa pessoa. E aí a pessoa fica ali facilitando, né? E porque acredita na pessoa abusadora e não vê, e às vezes não vê esses abusos, né? O narcisista, ele faz com que a pessoa ela acabe descolando, de certa forma, da realidade. Eu já citei diversas vezes o que o H.G. Tudor, um autodeclarado narcisista, ele fala num livro dele chamado Manipulação, tá todo em espanhol esse livro, que foi publicado em 2015. Ele está falando que lá no começo, né, no Love Bombing, ele envolve a vítima numa bolha, naquilo que ele chama de bolha de realidade virtual. E depois, nas leituras do Sam Vaknin, eu encontro esse mesmo termo, bolha de realidade virtual, ou seja, ele está fazendo com que a vítima fique dentro de uma bolha mesmo e não veja a realidade, né? Então, a vítima, ela dá uma desconectada da realidade. Claro, não estou falando aqui de uma desconexão mais drástica, né? Como acontece num transtorno mental grave, né? Como uma psicose, onde o sujeito está completamente descolado da realidade
delirando, alucinando, não é assim. Mas a pessoa, ela dá uma rompida com a realidade num certo sentido. Ela vai se distanciando, principalmente por causa do gaslight. No gaslighting, o narcisista já veio fragilizando ali a sanidade daquela pessoa, fazendo ela duvidar da percepção dela, né? Então a pessoa vai ficando cada vez mais confusa sobre o que é real, sobre o que não é, né? Ele usa muito isso também com memórias, né? Ah, lembra aquele dia que aconteceu tal coisa e muitas vezes não teve esse dia, nunca aconteceu, enfim, né? Então são coisas para a gente ficar atentos aí. A triangulação é um problema muito recorrente nessas relações aí, tá? Então, caso você queira que a gente explane mais algum desses pontos aí desse assunto, comenta aí, deixa seu comentário, deixa sua sugestão, aproveita, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho para ser notificado, notificada sobre os nossos novos vídeos, tá bom? E seguimos aqui vencendo o narcisismo.